eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel, vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Amém? Quantos jovens aqui têm ouvido a voz de Deus? Misericórdia, só vi uma mão levantada. Sangue de Jesus tem poder. Quantos jovens aqui têm ouvido a voz de Deus? É isso mesmo? Então amém, é o que Deus vai fazer. Vai começar a mover a partir de hoje quem toma posse em nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus ele tem a trabalhar e basta você querer dar ouvidos à voz do Senhor. Nessa noite, o que Deus vai trazer para você é algo que somente Ele pode fazer, eu não posso. Eu aqui não vou fazer nada, mas Deus vai fazer na sua vida. Samuel ele vivia na casa do Senhor. Ana teve Samuel, entregou Samuel na casa do Senhor. Nós vamos bem rápido porque o tempo já foi. E Samuel vivia dentro do templo de Deus. E certa noite ele ouviu Deus chamar ele. Só que Samuel ouviu Deus chamar ele, mas não entendeu o que é. Ele pensava que era. Está aí a importância de você, jovem, conseguir conversar com o seu pastor. Está aí a importância de você, jovem, conseguir falar com o presbítero da igreja, falar com o diácono da igreja, falar com aqueles que são mais velhos, os sacerdotes da igreja. Porque eles sabem como conduzir a sua vida a Cristo. Eles não são só mais um que estão aqui sentados. Para você chegar onde você está, é porque eles já passaram por isso também. Eles já tiveram ali na vida deles, e quando eles falaram, pastor, aconteceu isso comigo, e o pastor aconselhou ele. Pastor, aconteceu isso comigo, e o pastor aconselhou ele. Por isso hoje eles estão aqui. Porque eles passaram por esse mesmo processo que hoje você está passando. E se você ainda não está passando esse processo, você há de começar a passar. E eles são as pessoas mais indicadas para te aconselhar a estar na presença de Deus. Se não houver essa comunhão, se você não conseguir falar, se você não conseguir se comunicar com o seu pastor, com o seu obreiro, com o seu líder, se você não conseguir falar com ele, você vai falar com quem? A não ser com o Espírito Santo de Deus. Aí fora te garanto que você não vai ter nenhum conselho bom. E isso não somente serve para os jovens, serve também para os irmãos e para as irmãs mais velhas, que em vez de pedir conselho ao missionário ou ao pastor dirigente, pede conselho para a vizinha, sua vida corre na comunidade toda, fica difamada, fica cheia de problemas, e sua vida não está do Senhor, vai caindo ainda mais. É claro que o pastor tem que dar essa oportunidade para você. É claro que deve existir essa oportunidade para você poder falar com ele. É claro que deve existir essa oportunidade para a irmã poder se abrir com o outro. O coração não pode estar fechado, o coração não pode estar trancado. Não, de forma alguma. Você tem que dar ouvidos ao Espírito. Glória a Deus. É interessante que ele era um sacerdote, mas ele mesmo já não lembrava mais. Ele já não lembrava mais de como Deus falava. Porque a visão de Deus não era manifesta naquele dia não acontecia isso. Só eu quero dizer que isso ainda hoje acontece se você der lugar ao Espírito Santo de Deus. Se você tiver uma vida no altar. Se você tiver uma vida com Deus de verdade, sabe por quê? Porque assim Deus ele te usa, assim Deus ele te capacita. Enquanto eu pedia para Deus a palavra nessa semana, depois que eu fui convidado às 11 horas da noite,
no decorrer da semana, comecei a orar e a falar com Deus. E cada profecia que Deus me dava, eu perdi o controle das minhas pernas, até mesmo dirigindo. E eu creio que Deus ele vai operar. Eu creio que Ele vai operar milagres na minha e na sua vida. Eu creio que Ele vai operar milagres, sabe por quê? Porque Ele conhece o seu coração. Ele tinha um sério problema. Ele vivia na igreja, ele era da igreja, já fazia tempo que não ouvia a voz de Deus, e os seus filhos eram desconvertidos. Os seus filhos estavam na igreja, mas não faziam nada que agradasse ao Senhor. Eu falo muito com meu filho, meu maior medo, filho, é que aconteça alguma coisa com você. Porque sei que filho de pregador sofre. E eu sei que os pais que são ministros, as missionárias, as levitas, os dirigentes, sofrem com os filhos. E ele também sofreu com os filhos. Ana, graças a Deus, tinha o filho dela lá, bem guardado, bem protegido. E Deus estava falando no coração dele e dela também. Mas Eli estava passando por um grande processo, na qual, quando Deus começou a falar com Samuel, ele no outro dia falou para ele: Samuel, fale-me todas as palavras da qual Deus te falou, e não me escondas nada. Deus tinha dito para ele que a casa dele estava em pecado e que ele iria morrer. Adiantando já um pouquinho, lá na frente Eli, sabendo que os filhos dele se meteram numa guerra, levaram a arca embora, ele foi e se assentou numa cadeira nova. E eu acredito que ele estava esperando a volta dos filhos dele, mesmo em pecado, sabe por quê? O seu pai, mesmo sabendo que você está... Quem é que eu já fui jovem? Eu detestava chegar em casa e meu pai estava acordado me esperando. Principalmente quando eu passava da hora, porque ia ficar estreito o negócio. Quantos aqui, quando voltam para casa, o pai está esperando lá? Levanta a mão, jovens. 2, 3, só 4. Eu não gostava disso, não sei se você gosta. Ele estava lá esperando também no alto. E enquanto ele esperava, com certeza ele estava falando: meus filhos vão voltar, mesmo em pecado, Deus ele há de trazer meus filhos, porque os pais oram para que os filhos voltem para casa. E eu te digo uma coisa: você não volta para casa porque o seu pai ora por você. Você volta para casa porque Deus faz com que você volte para casa. Você não veio aqui hoje porque o seu pai orou por você. Você veio aqui hoje porque Deus te trouxe para este lugar. Porque sabe de uma coisa? Quando Deus quiser, e isso pode acontecer se você sair em pecado, assim como Filipe e Néia saíram em pecado, eles não voltaram mais. Não. Se você sair em pecado, você não volta mais. Olha aí para a casa do teu irmão, olha para ele e fala para ele assim: ó, talvez eu não te veja mais. Fala para ele: talvez eu não te veja mais. Eu vim aqui, eu tinha 15 anos de idade, eu já via ele aqui, ó. E eu vejo ele bastante tempo, né? Mas, depois de hoje, talvez eu não te veja mais. Talvez de hoje você não me veja mais. Porque você só vai voltar aqui se Deus permitir que você volte. O Filipe e Néia saíram em pecado. E eles estavam também dentro da casa de Deus em pecado. E não adianta falar, irmão, não adianta falar que tem sim, porque se falar que não tem pecado na igreja, tá já mentindo já. Você sabe que você tem pecado e tem que assumir que tem pecado para que Deus, ele te purifique.